Faz pouco mais de um mês que eu comecei a explorar um novo formato para os vídeos que eu faço aqui no Entre Planos. Eu comecei com esse episódio, sobre como o filme de terror O Babadook usa o som para nos dar medo. E eu gostei tanto de usar esse novo formato que desde então fiz mais 3 episódios assim. Tá, 4, se você contar esse que você está assistindo nesse exato momento. Até agora, quando eu queria falar desse tipo de vídeo que eu comecei a fazer aqui no canal, eu sempre me referia a ele como o novo formato. Mas era só uma questão de tempo até eu parar de usar essa expressão. Até porque, depois de algumas semanas usando esse formato, ele deixaria de ser novo por aqui, não é? Então, como a gente pode chamar esse tipo de vídeo? Esse em que vocês ficam imersos nas imagens, em vez de ficarem olhando para mim o tempo todo, como acontecia na maioria dos meus primeiros vídeos. Bom, acontece que esse tempo todo, aqui nos bastidores, eu já chamava esse novo formato por um nome bem específico: vídeo ensaio. Mas o que é um vídeo ensaio? Se você for no Google agora e pesquisar por esse termo, o que você vai encontrar são vídeos de ensaios sensuais? Bom, não é disso que eu vou falar hoje, pode ter certeza. Então sou eu que estou inventando moda e dando um nome chique para os últimos vídeos que eu fiz? Também não, vai por mim. O vídeo ensaio é um formato que tem ganhado popularidade ao longo dos últimos anos e hoje eu vou tentar explicar melhor o que raio significa esse nome. Bom, antes de mais nada, eu acho que é importante a gente falar sobre o gênero textual de onde o vídeo ensaio tira o nome dele. O ensaio, é claro. O ensaio surgiu no fim do século XVI, quando o filósofo francês Michel de Montaigne publicou seu livro chamado Ensaios. Foi a primeira vez que se utilizou esse termo para falar de um tipo específico de texto. Os ensaios de Montaigne falavam de assuntos diversos: religião, política, história, educação. Até mesmo sobre polegares ele escreveu. E esses não eram textos como os demais textos intelectuais. Eles não buscavam apresentar uma objetividade absoluta. Em vez disso, eles eram extremamente subjetivos, com o autor falando sobre si mesmo constantemente. Eles eram também textos leves e concisos, mas sem deixar de transmitir ideias de uma maneira inteligente. E, acima de tudo, eles não tentavam apresentar uma verdade definitiva ao leitor. Isso é muito importante da gente lembrar, porque tem tudo a ver com o nome escolhido por Montaigne para se referir a esse tipo de texto. O título original da obra dele em francês, Essai, vem do verbo em francês essayer, que significa tentar. Esses textos eram justamente isso: tentativas, rascunhos sobre ideias e temas diversos, sem ter o comprometimento de dar respostas definitivas. A intenção é explorar, questionar e ver que tipo de argumento pode se desenvolver a partir disso tudo. Com o passar do tempo, o gênero foi adotado por outras pessoas e se tornou extremamente popular entre escritores e acadêmicos. Mas fazer uma análise aprofundada sobre o ensaio pode ser meio complicado, principalmente porque esse é um gênero textual notoriamente difícil de ser definido. Não há um consenso sobre qual formato deve ter um ensaio, nem qual conjunto de características são obrigatórias de se ter nesse tipo de texto. Mas eu acredito que tem algumas características que ajudam muito a entender o que é um ensaio. Em primeiro lugar, eu definiria o ensaio como um texto não ficcional que transmite uma ideia. Mas também acho que o ensaio é um gênero que se situa entre a escrita informativa e a escrita artística. Um ensaio pode te ensinar algo sobre uma infinidade de assuntos. Ele é instrutivo, mas o autor tem liberdade para fazer isso de forma criativa. Usar analogias, fazer piadas, falar sobre experiências pessoais, etc. Então beleza, agora que a gente já entendeu melhor o que é um ensaio, vamos falar sobre como ele chegou ao vídeo. Isso aconteceu quando alguns cineastas decidiram criar filmes que não fossem narrativas ficcionais, e sim uma espécie de tradução em imagens de alguma reflexão, de um punhado de ideias. E assim surgiram os filmes ensaios. 2 dos filmes ensaios mais conhecidos são Sans Soleil, do cineasta francês Chris Marker. Il me disait la lumière de janvier sur les escaliers des gares.
Il me disait que cette ville devait se déchiffrer comme une partition. E Verdades e Mentiras, do aclamado Orson Welles, o mesmo diretor de Cidadão Kane. Almost any story is almost certainly some kind of lie. But not this time. No, this is a promise. During the next hour, everything you'll hear from us is really true and based on solid facts. Por serem obras diferentes das demais, com alto nível de reflexão por parte dos cineastas, esses filmes logo foram categorizados como filmes de arte. E apesar desses dois longas terem inspirado outros cineastas, o filme-ensaio não se tornou um gênero amplamente adotado. Muito disso tem relação com a economia de se fazer filmes de arte e independentes nas décadas de 70, 80 e 90. É como aponta John Bresland no artigo sobre a origem do vídeo-ensaio. Se você quisesse que seu filme pessoal fosse feito e divulgado, você precisava de concessões, de financiamento e de distribuidores. Hoje em dia, os recursos necessários para você fazer e divulgar o seu próprio vídeo são muito mais acessíveis. Você pode filmar usando o seu celular, que nem eu estou fazendo agora, editar o vídeo no seu computador e depois subir tudo para o YouTube para o mundo inteiro ver. E é nesse contexto que a gente vai ver o surgimento do vídeo-ensaio. Com a popularização de plataformas como o Vimeo ou o YouTube, começaram a surgir pessoas que aproveitavam todos os recursos online disponíveis para criar um tipo diferente de vídeo. Esses fãs de cinema decidiram analisar as obras dos seus cineastas preferidos usando justamente as imagens dos filmes, muito mais acessíveis hoje em dia graças à internet. Eles recortavam, reorganizavam, manipulavam o material de origem para transmitir uma ideia. Os primeiros a ganharem muita notoriedade com esse tipo de vídeo foram o Kevin B. Lee e o Kogonada. É bem provável que você já tenha visto algum vídeo desses caras, como esse do Kevin B. Lee sobre os rostos na obra do Spielberg. If there is one recurring image that defines the cinema of Steven Spielberg, it is the Spielberg face. Ou esse do Kogonada sobre simetria nos filmes do Wes Anderson. Com o passar do tempo, o trabalho deles acabou inspirando outras pessoas a adotarem esse formato para falar de cinema. Assim, foram surgindo mais e mais vídeos que preferiam usar as imagens em movimento para transmitir uma ideia. O nome que foi dado a esse formato foi justamente vídeo-ensaio, e ele tem crescido bastante lá fora, com cada vez mais pessoas produzindo e consumindo esse tipo de vídeo. Hoje em dia, um dos mais populares canais de vídeo-ensaios aqui no YouTube, e um dos meus preferidos, é o Every Frame a Painting, comandado pelo editor profissional Tony Joe. Com vídeos focados principalmente na arte de editar um filme, ele já conquistou mais de 700 mil inscritos. Outro canal de vídeo-ensaios que tem crescido muito em popularidade no último ano, e que também é um dos meus preferidos, é o The Nerd Writer, do americano Evan Pushak, que recentemente passou da marca de 500 mil de inscritos. Tendo isso tudo em vista, é válida a pergunta: por que os vídeos-ensaios estão se popularizando? Bom, eu diria que é devido, em primeiro lugar, ao apelo visual. As imagens dos filmes prendem muito a nossa atenção. Mas, para mim, a graça do vídeo-ensaio não está só no uso de cenas. Porque quando espectadores assistem ao seu vídeo-ensaio, eles não estão vendo apenas trechos de filmes. Eles estão vendo também as suas ideias em movimento. Você transmite uma informação ao público com a ajuda da arte cinematográfica. Ou seja, quem assiste um vídeo-ensaio acaba se encontrando justamente na intersecção entre o informativo e o artístico. E eu acho que é isso que torna o vídeo-ensaio tão especial. Então pronto, agora você sabe o que é um vídeo-ensaio. Ou pelo menos tem uma noção melhor do que é isso. Afinal, ainda tem muita coisa pra gente discutir sobre esse formato. O episódio de hoje é apenas uma introdução ao assunto. E outra, quem sou eu para te dar uma resposta definitiva sobre o que é um vídeo-ensaio? Nessa tarefa, o melhor que eu posso fazer é tentar. Então é isso. Agora eu quero ouvir o que vocês têm a dizer. Vocês gostaram de descobrir o formato do vídeo-ensaio?
ou vocês já conheciam ele antes? Fiquem à vontade para escrever aqui embaixo nos comentários tudo o que vocês pensam a respeito disso. Lembrando que se você quiser conferir as fontes que eu usei para escrever esse episódio, é só dar uma olhada aqui embaixo na descrição do vídeo. Eu também vou colocar ali alguns links para os meus canais preferidos de vídeo ensaios para você que tem curiosidade de explorar ainda mais esse tema. Se você tem gostado dos últimos episódios aqui do Entre Planos, vai por mim, vale a pena conferir o que essas pessoas estão fazendo. E se essa é a sua primeira vez aqui no Entre Planos, eu ia adorar se você se inscrevesse no nosso canal. Para não perder nenhum dos nossos episódios, basta clicar no botãozinho vermelho de se inscrever que está aparecendo aqui embaixo desse vídeo. Mais uma vez, muito obrigado pela audiência, um abraço e até a próxima sessão.